Olá, cada vez mais ganha significado aquela frase de Francelino Pereira, que foi governador de Minas, foi presidente da Câmara, foi presidente da Arena, quando disse: que país é esse? Chegou até a dar uma música, né? Inspirar uma música. E cada vez mais, a cada dia que passa, a gente se admira com o que somos capazes de produzir como surpresas diárias e surpresas tristes. Vamos ao assunto. Então, o Supremo deve dar uma solução nesta semana, na quarta-feira, para ser mais exato, daquilo que ficou no ar. Está 6-3 a favor de dizer que é anulável a sentença de um processo em que o réu não seja ouvido depois do depoimento do colaborador premiado que o acusa. É num caso de habeas corpus em favor de Márcio de Almeida, um ex-gerente da Petrobras. Isso poderia afetar, disse, 32 sentenças envolvendo 134 réus. Não é o caso de Lula no triplex, porque aquele processo não teve colaborador premiado. Bom, falta votar o Marco Aurélio e o presidente Dias Toffoli. Só um palpite. É mais que um palpite, é uma aposta. O voto de Dias Toffoli vai conter, vai ser favorável a isso, que seja ouvido o réu de novo, depois do colaborador premiado, mas só daqui para frente. Porque para trás ele vai dizer não havia nenhuma lei, a lei é omissa, a lei da colaboração premiada não menciona isso, Código de Processo Penal não menciona isso, mas a partir de agora, o Supremo criando jurisprudência, sim, o juiz vai ter que ouvir de novo o réu acusado pelo colaborador premiado, mas só a partir de agora. É só um palpite, isso que eu estou dizendo, né? É uma aposta. Veremos, né? Mas o outro caso é aquela coisa incrível da revelação do Procurador-Geral da República, das revelações, é plural, são duas importantes, uma que ele estava com a arma pronta para matar o juiz Gilmar Mendes, juiz do Supremo, a mão direita se paralisou, ele botou na mão esquerda e a mão esquerda ficou paralisada também, né? Pensou, ele atribui uma mão divina aí, e não fez isso, né? E a segunda revelação está num livro que ele está lançando. No livro ele não menciona que a provável suposta vítima seria o Gilmar Mendes, mas em entrevistas que ele deu para a Veja, para o Estadão, né, ele menciona isso, menciona o nome de Gilmar Mendes. E a outra revelação é que ele diz que em momentos de muita tensão no gabinete de Procurador-Geral da República, ele recorria a uma farmacinha com bebidas alcoólicas que ficava dentro do gabinete dele. Aí a gente descobre por que Temer, naquele discurso enérgico que fez depois que apareceu a gravação do Joesley e tal, uma história complicadíssima, né? Como foi que o Joesley gravou aquilo, que Temer fez um discurso respondendo às acusações, chamando de embriaguez da denúncia. Quando mandou botar a palavra embriaguez no discurso dele, ele acrescentou: Janot e eu sabemos por quê. Então são coisas bem graves que acontecem no Poder Judiciário. E grave também esse relacionamento cheio de tropeções entre o Ministério Público e o Supremo, né? É uma coisa também muito grave, né? Montesquieu fala em harmonia entre os poderes, mas deveria acrescentar harmonia dentro dos poderes também, porque o Ministério Público faz parte do Poder Judiciário. É uma questão muito triste essa, né? A gente se pergunta que país é esse, né?
em que um chefe da Procuradoria-Geral queria matar e confessa isso. Isso é o tipo da coisa inconfessável, coisas que você faz e só você sabe, e que se você confessar, você se acaba. Né? Ele, na verdade, eu tuitei essa frase, né? Ele não matou, mas se suicidou. Né? E agora? O que vai fazer? E o Supremo ainda aplica aquilo que a gente só viu. Parece que tem um filme numa série, aí eu não tenho tempo de ver séries nem filmes, infelizmente, mas tem um filme em que são investigados crimes que ainda não foram cometidos. E o Supremo foi atrás, parece o Tribunal do Pensamento, do 1984, do George Orwell, né? Em que sabem até o pensamento da pessoa. Ele agora revelou o pensamento, mas ele não cometeu nenhum crime. Ele teve a intenção de, mas não cometeu. O mecanismo de censura dele o parou, né? Num momento ali, naquele momento em que ele poderia, quem sabe, né, atirar contra Gilmar Mendes. Mas já recebeu o tratamento do Tribunal do Pensamento. O ministro Alexandre de Moraes, a pedido do ministro Gilmar Mendes, né, mandou a polícia ir à casa do Janot, tirar a pistola dele, caçou o porte de arma dele, né, e levou computador e telefone para... Meu Deus, né, é um crime de pensamento. O Janot foi visto, parece que naquele mesmo local, aquele mesmo bar em que ele estava com o advogado de Joesley, tomando uma cerveja, assim meio escondido atrás de caixas de cerveja, ele estava nesse fim de semana de novo, lá nesse bar. Né? Deve estar chocado com isso, todos nós estamos chocados com tudo que aconteceu, com tudo que foi revelado e que não aconteceu. Né? O presidente da Câmara fez uma declaração. Quem é que vai querer investir num país desse? Meu Deus do céu. Declaração que não poderia ter sido feita. É uma declaração contra o país. E eu diria, nem deveria ter sido publicada, né? O presidente Figueiredo fez uma declaração semelhante numa entrevista que eu fiz com ele para a TV Manchete. Ele disse, quem é que vai... Uma questão de revisar a dívida do Brasil, né? Quem é que vai, ele disse assim, quem é que vai confiar num país como o Brasil? Ele disse isso, eu cortei da entrevista, porque era contra o país. Né? Foi irresponsabilidade dele nessa frase. E agora o presidente da Câmara diz uma frase semelhante, uma pena. Aliás, é bom registrar também que o presidente da República, chefe do Poder Executivo, não deu palpite sobre o que está acontecendo no Poder Judiciário, confirmando essa separação aconselhada por Montesquieu para haver equilíbrio entre os poderes. Bom, eu queria falar também sobre o nosso atraso em outros ramos, né? No mundo digital, no novo mundo digital. Eu estava vendo, né, comparando, né, nós já perdemos para a China, já perdemos para a Coreia do Sul, para a Malásia, para a Singapura, né? Nós estávamos na frente de todos esses. E agora, gente, nós estamos perdendo para o Quênia, estamos perdendo para a Tanzânia, né? E para a Etiópia. Tá bom? Eles estão na nossa frente no mundo digital. Nós ainda estamos aí lutando por velocidade na internet, por velocidade aí nos nossos telefones, né? Os nossos telefones espertos, smartphones, né? É difícil. Enquanto isso, continuam, eu vejo a notícia, fraudes da Previdência passam de 5 bilhões e meio. Quem faz a fraude na Previdência? São os políticos que elegemos? Não. São os eleitores que elegem certos políticos. Esses participam de fraudes na Previdência. Eu falei aqui semana passada da denúncia que recebi sobre auxílio maternidade falso, né? Bolsa Família falsa, né? E aposentadoria falsa. Né? Pois é, são essas coisas. E fiquei sabendo ainda nesse fim de semana, através do autor de um relatório,
que o prejuízo daquela refinaria enferrujada que a presidente do Conselho de Administração da Petrobras, senhora Dilma, autorizou, né, aquela compra, não ficou em US$ 1 bilhão, não. Está longe disso, muito acima disso. Me disse o próprio relator dessa matéria dentro do Tribunal de Contas. Outras coisas que a gente conserva, né? Culturas passadas. Por exemplo, o presidente do Senado está pensando que ainda está no tempo lá em que Sarney era presidente do Senado, que pode nomear gente e tal. Não é mais, é separado, gente. Ponham na cabeça, os poderes estão separados. O poder legislativo não manda mais no poder executivo e vice-versa, claro, né? Então, essa história de fulano indicar diretor de empresa tal, de hidrelétrica tal e coisa, isso não fica bem hoje em dia porque mudou, né? E por fim, só um registro, né, que eu fiquei sabendo também. Eu citei aqui o Macron, presidente da França, num discurso lá naquele evento de clima antes de abrir a Assembleia da ONU, que ele fez um discurso dizendo: estamos discutindo clima sem a presença do Brasil. Sabe por que o Brasil não esteve presente? Porque foi boicotado. Deram um jeitinho de avisar o Brasil que só poderia falar presidente, chefe de Estado, só chefe de Estado poderia falar. E não foi assim, né? Falaram ministros, falaram outros na hora da verdade. Por quê? Porque sabiam que o presidente do Brasil estava recém-operado, estava no pós-operatório e não poderia ficar esse tempo todo em Nova York, como aconteceu, né? Ele voltou no mesmo dia à noite, depois de se encontrar com Trump. Enfim, era essa a nossa conversa de hoje. De Brasília, Alexandre Garcia.